Romanos 12, versículo 1, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Diga comigo, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Mente, eu quero que vocês aprendam isso, diga comigo, mente. Fala assim, tudo tem que ser edificado na mente, fala aí. Mudança de mente. A mente, querido, quando está dizendo aqui, é o nosso cérebro. Aqui, querido, é muito complexo. Eu quero que você sempre aprenda isso, né? Você tem que aprender umas coisas para informar para o teu coração, teu espírito, para você ter uma decisão de transformação. Quando o nosso Deus quer transformar a nossa vida, você precisa aprender a administrar teus pensamentos. E administrar pensamentos significa buscar entendimento e conhecimento de como é que eu vou interpretar as coisas, inclusive Deus, pessoas, palavras e circunstâncias na minha vida, de acordo com o que eu predeterminei. Se você não predeterminar, você não vai usar o aprendizado agora, você sempre vai usar a velha natureza para poder interpretar a tua nova vida em Cristo. E aí vai te levar para caminho errado. Você vai parar de se arrepender, você vai parar de mudar, você vai parar de ser transformado, e perigoso voltar e ficar pior do que antes, por causa de não saber lidar com sua mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Olha bem, transforma a minha mente, e assim eu começo a conhecer a vontade de Deus. Tema da pregação de hoje: vontade de Deus para a nossa vida e vontade de Deus, da nossa vida para Ele. Então vamos supor assim, Deus ele tem vontade para nós e tem vontade de nós para Ele. Então, olha bem, quando Deus quer fazer algo por você, Ele quer que você saiba o que Ele quer fazer para você. Mas tudo isso está condicionado também que você tem que entender que você tem que fazer algo para Ele. E por que Deus quer que você mude a sua maneira de pensar, a sua mente? Porque se você não tiver pegando o caminho certo de comportamento, aquilo que Deus vai fazer para você não vai estar na tua vida à disposição. Por quê? Porque é você que vai se dispor para que Deus possa fazer aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Então você precisa entender, para depois você estudar a Bíblia, e você sempre vai entender, não, isso o pastor está falando é eu para Deus. Agora, dentro do assunto que nós estamos falando, tem de Deus para você. E tem pessoas que ele interpreta tudo de Deus para ele. Não, Deus é amor. Não, Deus só faz isso. Não, Deus não deseja mal para ninguém. Não, Deus não coisa para... Por quê? Porque ele só pensa de Deus para ele. Mas ele não estuda na Bíblia, que é o melhor, que o melhor é você estudar o que Deus quer de você. Porque o que Deus tem para você é consequência. O Senhor Deus só fala o que Ele quer para você, para poder você se animar a você fazer aquilo que é para Ele. Porque na hora que você vive para Deus, Ele responde para você. Então nós precisamos muito detectar aonde está o nosso defeito, onde o mundo nos desviou de Deus. E muitas vezes o mundo desviou nós de Deus, que nós só queremos fazer para Deus e não sabemos receber.
Mas por quê? Porque nós não sabemos lidar com os pensamentos, com a nossa mente. Nós não planejamos o nosso comportamento diante de circunstância dentro da palavra de Deus. Para que eu estudo a palavra de Deus? Para mim aprender a me comportar diante de circunstância, para aproveitar ela, para que Deus possa ter acesso para fazer a vontade dEle em minha vida. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que atrás de cada promessa existe algo que eu tenho que fazer para Deus, para poder o Senhor Deus poder me dar. Ele me dá pela graça. Olha bem, vamos supor assim, vou dar um exemplo bem simples para você. Qual é a maior vontade que Deus tem para nossas vidas? O que é? Salvação. Ele não quer, querido, que ninguém vá para o inferno. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, para isso, o que Deus quer de mim? Para poder Ele te dar salvação. O que Ele precisa que você dê para Ele? Atos 3,19. O que mais você tem que fazer para ter a salvação? Jesus já fez tudo para você ter a salvação pela graça, mas tem algo que você tem que dar para Deus, tem que fazer para Deus, para poder obter a salvação. Olha o que diz lá em Atos 3,19. Olha bem, portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os seus pecados. Então, o que é que Deus quer de mim? Fala comigo. Arrependimento. Fala e voltar para Ele. Então, querido, você precisa aprender a planejar os seus pensamentos. Em tudo você tem que... Por que a Bíblia manda? Ler, meditar na palavra. Para você aprender aqui do segredo. Mas para que aprender isso, pastor? Para saber o que Deus quer de mim. Entende? E tudo que Deus tem para você, tem algo que Ele precisa que você faça. Olha bem, o que mais Deus quer? Que nós nos arrependemos, porque senão Ele não pode dar a salvação. Depois, querido, o Senhor Deus quer que nós nos santifique, nós obedeçamos Ele. Em cada obediência vai ter, querido, uma bênção de resposta para a tua vida. A Bíblia não diz que Deus vai abençoar o bonzinho com bênção financeira, com prosperidade, com saúde, com longevidade. Mas uma característica tem, querido, justo. Para você ter uma ideia, para você pegar um modo de pensar na tua parte, que eu sempre preocupo mais com a nossa parte, porque a de Deus é mamão com açúcar. A parte de Deus para nós, querido, é mamão com açúcar, é bom, está tudo bem. Todas as pessoas querem. Você não pode ser desse que só gosta de mamão com açúcar, porque você não vai receber o mamão com açúcar se você não fizer aquilo que você não gosta, que o pastor fica falando. Se você não mudar a tua vida de acordo com aquilo que eu mais prego para vocês, vocês não vão ter o mamão com açúcar que vocês tanto gostam. Por exemplo, vocês vão ter mamão com açúcar na adoração, porque vocês adoram bem a Deus, vem aqui no Coistal. Mas vocês não vão ter o mamão com açúcar se vocês não buscarem objetivos, superiores, maiores. Entende? De poder ter dinheiro à vontade, ter os seus sonhos, que Deus quer te dar uma melhor vida. Mas isso está condicionado ao que você faz para Ele. Deuteronômio capítulo 28, lá diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e ter cuidado em obedecer tudo que Ele vos manda, Vamos ler lá? Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente todos os seus mandamentos,
que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que vocês sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas estas bênçãos. E aí vai falando das bênçãos. Então, olha bem, o que Deus quer de nós, sempre você tem que organizar na tua mente que é melhor do que o que Ele tem para nós, porque o que Ele tem para nós é consequência. Se você obedecer, então toda vez que você for querer algo para a tua vida, primeiro você tem que buscar se Deus quer. João, Paulo, todos ensinam assim. Se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, é certo que você já tem. Então, querido, para você pedir alguma coisa, você tem que orar até você ver se Deus concorda, se Ele quer. Depois que você descobre que Deus quer, você pode pedir que aquilo você vai ter. Agora você vai ter se obedecer, porque o Senhor vai começar a moldar a tua estrutura para poder ter aquilo. Quantas pessoas estão sonhando com coisas, mas só dá errado, e às vezes é servo de Deus, ora, lê Bíblia, está fazendo o melhor, mas ele nunca estudou a Bíblia pelo menos umas 10 vezes de capa a capa. E para poder você ser um homem vitorioso, você não basta estudar a Bíblia 10 vezes, você tem que entender a Bíblia. A Bíblia, você se interpreta com ela, e o Espírito de Deus nos dá a direção cada dia, cada momento, por causa daquilo que você grava sobre as histórias que estão na palavra de Deus. Eu estou inconformado com essa geração que não lê Bíblia, que não coisa, porque muitos que leem a Bíblia já não obedece, já não entende os propósitos de Deus, né? Agora, como é que quem não lê vai um dia ter alguma chance? Mas gosta de um filme, não leu a Bíblia, querida, assiste esses filmes bíblicos que tem um monte de erro ali, e às vezes vem contar para nós o testemunho que gostou justamente do lugar errado do filme, né? A gente precisa saber, querido, o que está escrito na palavra de Deus, porque a Bíblia ela é o manual do fabricante. Nós temos que entender o que é os livros da Bíblia, por que eles foram escritos, o sentido de cada um, e buscar entendimento. E aí, querido, nós vamos ter direção em tudo na nossa vida. O Senhor vai poder edificar nosso casamento, o nosso trabalho e a nossa vida. Uma coisa, né, que eu olho as pessoas, né? Elas ainda nem decidiram que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é a base de tudo. Porque se nós morrermos, mesmo que Deus nos abençoe com muitas bênçãos financeiras, os nossos bens vai ficar tudo aqui. Então você tem que entender, querido, que você precisa conhecer Deus e crescer em Deus, porque tudo passa. Amado, às vezes você pega um jovem de 20 anos, ele acha, né, ele acha até imortal, e começa a ter sonhos, né, e começa a viver. Querido, quando ele começa a conquistar 10% do sonho dele, ele já está com mais de 35. Quando ele chega nos 50, a maioria, se não se cuidou, o potencial dele, querido, a alegria que fez ele casar, né, sonho de felicidade dele, já diminuiu 60%. Né? Se ele se cuidar até os 55, vai mais ou menos. Depois vai diminuindo. E aí, né, querido, nós vamos aprendendo que se você não evoluir, você vai se decepcionar do mesmo jeito. Então não adianta ter ilusão nessa vida, mas você tem que saber que você tem que ter o melhor de Deus para que Deus habite em você, porque vai valer sim, querido. O que você conquistou em Jesus
vai valer para a vida eterna. Eu estou explicando isso para você entender. Melhor coisa que você faz, querido, é buscar a Deus de todo o teu coração, compreender o que Ele quer de você. E a primeira coisa que Ele quer de você é arrependimento. Então eu quero fechar essa ministração essa noite, trazendo essa ideia para você. Diga comigo, eu preciso mudar o meu modo de interpretar as coisas. Olha bem, quando você, querido, começa a buscar todas as coisas baseado naquilo que Deus quer de você, olha bem, o que Deus quer de você, não o que eu quero, aí você vai descobrir que Deus é amor. E eu tenho problema com pessoas, eu tenho problema com negócio, com circunstâncias. E aí, o que Deus quer de mim lá no meu trabalho? O que Deus quer de mim no meu casamento? O que Deus quer de mim, querido, na sociedade? E aí vai vir uma unção de conhecimento, de sabedoria do Espírito Santo sobre a tua vida. Por quê? Porque você vai começar a ver o que Deus quer de você para o seu serviço, para a sua família, para a sociedade, não mais para você. E você fazendo o que Deus quer de você para agradar a Deus, aí o que Deus tem para você vai ser respondido de acordo com aquilo que você mudou para Deus. Então, para mim ter salvação, eu tenho que ter arrependimento. Para mim ter prosperidade, eu preciso ser justo. Sabe, amado, o que mais o Senhor quer? Nossa, eu vou te falar o que é justo. Justo, querido, é você ser fiel. Justo é você ser, querido, uma pessoa leal. Justo é você ser honesto. Justo é você ser uma pessoa íntegra. Justo, querido, é você ser uma pessoa que edifica a vida das pessoas em Deus. Se você tiver essas características tirada da palavra, mas simplificada aqui para você, você prosperará. Mas você prosperará por quê? Porque você vai estar aberto para receber a prosperidade. Agora pense bem, daí a Bíblia fala, querido, que você tem que buscar sabedoria. Mas sabedoria de quem? De Deus. Se você buscar sabedoria, você vai descobrir que se você levantar todo dia bem cedo, pelo menos 2, 3 horas antes de ir trabalhar, dá tempo de você fazer atividade física, orar, ler a Bíblia, meditar e planejar os seus pensamentos de acordo com os problemas que você passa durante o dia. Então você vai descobrir assim, ó, lá no meu serviço isso está me incomodando, eu estou ficando irritado, estou levando prejuízo. Aí você vai, querido, buscar na Bíblia. Hoje é tão bom, né? Você vai na Bíblia ali, ó, na Bíblia hoje digital, e você pode digitar lá, né? O que a Bíblia diz sobre tal coisa. Aí você aparece lá um monte de versículo, você fala aqui, ó, a Bíblia diz que para mim trabalhar para o meu patrão como se estivesse trabalhando para Deus. Aqui a Bíblia manda nós ter paciência com aqueles que... A Bíblia manda, falou, Deus, então o Senhor me dê porque eu vou fazer isso para te agradar. E aí, querido, você já também estuda o mamão com açúcar, né? Que é o que Deus tem para nós. E você sabe, querido, que se você não obedecer aquilo, não se transformar naquilo, o mamão com açúcar, que é a bênção que você tanto sonha, deseja, que é o que te dá ânimo, não vem. Então, por causa do mamão com açúcar, você vai ter uma motivação. Você vai ser uma pessoa inteligente, com razão, para poder pegar aquelas bênçãos que o Senhor Deus tem para você. Então, aprenda isso. O que Deus tem para mim, tem que estar organizado no meu modo de vida, do que Ele quer de mim. E o que Ele quer de mim, entendeu? O que Ele quer de mim é para me dar aquilo que Ele tem para mim, que é o mamão com açúcar. Pegaram ou não? Você sabia que no ministério de cura, mesmo os homens de Deus que mais tiveram unção de cura, que mais curaram pessoas,
eu estava vendo, assistindo reportagem de vários homens de Deus, e eles ensinam que, mesmo com a maior unção de cura que existe na terra, precisa ensinar o povo a receber a cura. Então, muita gente recebe fácil a cura. E aí eles falavam assim, então o ministro tem que ministrar sobre cura, para as pessoas aprenderem a pensar certo, sobre como receber o poder e o milagre de Deus. Mesmo que o Espírito Santo venha batizando todos, nós precisamos ministrar sobre o batismo do Espírito Santo, senão as pessoas não têm um comportamento para recebê-lo. Então, olha bem, então nós precisamos ser ministrados sobre tudo na nossa vida, para nós termos um comportamento, para que a bênção de Deus possa acontecer na nossa vida. Eu mudei o meu comportamento quando o Senhor falou para mim que Ele não podia me dar a minha casa, e menos de um mês, querido, eu tinha uma casa que ainda estava acabando de construir, de um modo milagroso. E eu vi muitos irmãos desse ministério, que eu ensinei isso para eles, e eles em menos de um ano, de modo milagroso, eles tiveram coisas também que era impossível. Uns tiveram carro, que era impossível, outros tiveram, pelas condições deles, tiveram casas, simplesmente porque eles aprenderam a ter um pensamento e uma atitude de acordo com aquilo que precisava para dar o que Deus tinha para ele. Amém? Então, olha, diga comigo assim, eu preciso aprender, organizar os meus pensamentos na questão de interpretar a palavra. Fala assim, tudo. Eu preciso aprender a interpretar tudo. Fala aí. Querido, quando você está fazendo algo, você tem que interpretar aquilo, né? O que Deus quer com isso. E depois você interpreta assim, o que Deus tem para mim a respeito disso. E as ministrações, elas são opostas, mas elas andam em conjunto. Pegaram? Às vezes Deus quer que você perdoa uma dívida grande que alguém te deve. Entende? Para Ele te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Então não é o oposto? Não é o oposto ao que Deus tem para nós? Às vezes Deus, a maioria das vezes, Deus exige um sacrifício da nossa parte, para depois nos dar um benefício a respeito daquilo. Então a Bíblia diz, né, lá em Provérbios 3, assim, né, honra ao Senhor teu Deus com todas as primícias da tua renda, e Ele fará transbordar os seus depósitos, os seus lagares. Então, olha bem, primeiro eu honro a Ele dando para Ele, e depois Ele vai fazer transbordar. Ele fala assim, trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, para ver se eu não abro a janela do céu e derramo a maior abastança. Quer dizer, nós temos um comportamento, que é o que Deus quer de nós, e nós temos uma promessa. Nós arrependemos e somos salvos, nós honramos e somos honrados, nós amamos e Deus vai poder derramar o seu grande amor sobre nós. Deus é amor, nós devemos interpretar muitas coisas através do amor de Deus pelas pessoas. Glória a Deus, aprenderam isso? É legal isso ou não é? Amém? Então deixa Deus transformar a tua vida, deixa Deus mudar o teu modo de pensar. Arrependa-se em cada situação ao qual não está boa na tua vida e busque fazer do jeito de Deus, e o Senhor é contigo. Amém? Aí Ele vai ouvir as suas orações e responder às suas necessidades, e é assim que as coisas funcionam. Lembre-se sempre disso, querido. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, essa palavra não serve para você. Se você não tem teu nome escrito no livro da vida,
essa palavra não é para você. Mas você pode falar hoje para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu topo mudar, porque eu não quero ser senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor passe a ser dono da minha vida e eu possa buscar em Ti a mudança que seja do Teu jeito. Para isso você precisa entregar a tua vida para Jesus, crer no Senhor Jesus, ser batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. Aí teu nome está escrito no livro da vida. Aí a palavra de Deus é para você, a receita de Deus é para você. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Levante e dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, para você, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Querido, você que nos ouviu em casa, Deus te abençoe. Cada membro do ministério que assistiu o culto, o Senhor é contigo. Faça a força, querido, de vir nos culto presencial. Nós temos liberação de espaço aqui. Nós podemos colocar cerca de 200 pessoas aqui dentro e não estão vindo nem 100 pessoas. Então nós temos espaço para mais 200 pessoas. Se você também não entendeu ainda como que funciona, não está firme numa igreja, está com vontade de ir na igreja e por causa do distanciamento social, nós temos espaço. Nós temos espaço. E se o espaço for pouco aqui, querido, nós temos um pátio aqui de 24.000 metros, que pode pôr 2.000 pessoas e ainda fica espaço. Amém? Deus abençoe a tua vida, que o Senhor esteja contigo. Agora nós vamos ministrar o dízimo e as ofertas, que os irmãos de casa também possam honrar a Deus. Se vocês quiserem honrar a Deus, querido, por meio eletrônico, não podendo vir no culto, eu vou mandar providenciar o Pix, para vocês poderem depositar na conta do ministério. Que o Senhor abençoe tua vida. Todo recurso que entra nesse ministério, ele é gasto na produção da obra de Deus. O dinheiro é para construir o centro de avivamento e só também paga mesmo o custo. O pastor não ganha, é contribuinte, os irmãos também são pastores, líderes, levitas, todos têm trabalho secular e todos são dizimistas. Se não for, pica mula, porque não é lugar aqui de gente infiel. Tá bom, querido? Deus abençoe tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.